Vamos lá, Strategy Survival. Muito orgulho de mais esse episódio. Agora conversando com a Carol Mello, incrível profissional, grande história. A gente vai conversar um pouco sobre isso e também está no Caboré neste ano, Caborável, junto com a Joeli e com a Rita Almeida, que já participaram aqui também. E é uma honra ter sua participação também, Carol. Obrigado demais. Poxa, Rafa, obrigada eu e um prazer estar aqui, um prazer e uma admiração enorme pela iniciativa, por empreender, querendo bater papo, conhecer e estimular essas discussões de planejamento, de estratégia tão importantes hoje no nosso mercado, né? E ajuda, elas informalmente estavam acontecendo, eu falei, tá me ajudando muito, acho que isso pode ajudar mais pessoas também e tudo mais, então me ajuda, ajuda os outros e ajuda a gente, né? Trocar umas ideias, bater uns papos e pensar como é que o nosso papel de planejamento estratégico, de comunicação de marca, pode ter maior impacto no que eu mais quero, que é obviamente no lucro, mas também nas pessoas e no planeta, se possível. Mas antes da gente chegar nisso, você pode contar um pouco da sua carreira, Carol? Começando formação, onde você se formou? Era publicidade, propaganda? Ixi, não, eu sou formada em administração de empresa. Eu comecei junto com a administração também a faculdade de psicologia, imaginando que eu ia conseguir fazer as duas. Mas eu comecei a trabalhar também no meio do caminho e aí ficou impossível fazer as três coisas ao mesmo tempo. A psicologia ela vai ela vai te sugando, né? Vai começando a virar quase que integral, muito trabalho, muita dinâmica. Então eu tranquei no segundo ano e imaginando que um dia eu ia voltar, mas acabei nunca voltando. Tive muitos desejos de voltar. Acabei fazendo uma pós em semiótica psicanalítica depois e que tem muito a ver, né? Uma pós na PUC muito legal, Sim. inclusive. E depois fui navegando, fazendo cursos de psicodrama, no SEDES, mediação de conflito judicial e privado, umas maluquices que eu fui achando no meio do caminho. Comecei a trabalhar em cliente muito novinha, depois fui para agência, comecei na Bates, barra Newcom Bates, que estava fazendo a fusão com a Young, e o planejamento estava muito embrionário, ainda muito sendo explorado no Brasil, né? Muito recente. E, e aí, ninguém muito sabe que eu não uso esse sobrenome, mas vem de uma família de publicitários. E fui conversar com meu avô e ele falou: Puxa, vai para planejamento que eu acho que vai ser a sua cara e você tem a chance de usar os skills e essa visão mais holística de administração que olha para negócio, que olha para resultado, para dentro da agência, né? Dado que eu não tinha feito publicidade e não queria nenhuma área muito especialista, como mídia ou como criação, que precisava de técnicas que eu não tive na faculdade. E aí entrei no processo seletivo, sem dizer da onde eu vinha, da minha família, e aí entrei na agência e participei dessa fusão, dessa junção toda. Depois teve uma leva que saiu da Young para abrir ou reinaugurar a Grey, já com o nome de Matos Grey na época. E aí da Matos Grey fui para a África, uns anos depois. Aí fiz uma temporada, uma escola longa e muito rica de aprendizados na África. Eu lembro que na época a África tinha 12 ou 13 clientes, dos quais quatro representavam 80% do faturamento. Uma lógica meio lei de Pareto ali. E era uma época que existiam diretores exclusivos para cada cliente e tudo mais, com a salinha dos clientes. E eu era diretora exclusiva de três dos quatro clientes. Eu era diretora de Vivo, de Itaú e de Vale, na época ainda chamava CVRD, né, Companhia Vale do Rio Doce. A gente fez todo o rebranding para virar Vale. E foi uma escola, assim, uma escola, Rafa. Aprendi demais, sofri demais, camelei demais, muitas madrugadas à base de cápsula de pó de Guaraná, mas foi uma fase muito maravilhosa da minha vida, onde eu aprendi muito, fiz grandes amigos, e, e aí engravidei, perdi, e aí no momento que eu engravidei, eu falei, putz, eu não consigo ter, eu não quero gerir o meu filho aqui dentro, eu acho que eu vou me dar um ano sabático e sair um pouquinho
para poder focar nesse projeto, né? O projeto mais importante da vida. E aí pedi demissão grávida, demorei 4 meses para me libertar, não me deixavam embora e foi um processo longo. E aí quando eu saí, eu fui chamada para fazer uma reunião de um projeto especial na Globo, TV Globo, que estava naquela época, 2011, se reposicionando, entendendo, né, a ascensão do consumo on demand, dos streamings, né, Netflix chegando e a Globo já mirando longe, entendendo que a concorrência dela não seria mais só Record, SBT e tudo mais. E aí fui para o Rio, fiz uma reunião surreal, memorável, no Jardim Botânico, por uma dor, acho que universal, de falta de salas de reunião. Eles criaram dentro da garagem, no subsolo, um monte de salinha de reunião. E como era no subsolo, não tinha janela. E aí eu fui direcionada para uma salinha dessa, era uma sala sem janela, pequenininha, e começou a reunião e eles foram contando do projeto que era de reposicionar a TV Globo. E eu fui ouvindo aquilo, Rafa, foi me dando borboletas no estômago, e eu falei, gente, eu preciso parar essa reunião. Eu tenho certeza que eu não estarei no Jornal Nacional daqui a alguns meses, por razões óbvias, porque vocês são a Globo, mas tem alguma coisa muito errada. Porque assim, a carolmelo@gmail, grávida, para reposicionar a TV Globo, vocês me contam o que está acontecendo para ver se a gente continua conversando. E aí morreram de rir e tudo mais, e contaram que aquele era o quarto projeto, já tinham sido feitos 4 projetos anteriores, com grandes consultorias, investimentos multimilionários, muita pesquisa, etnográfico, entrava na casa dos consumidores, entendia consumo de TV, de conteúdo, de tudo. O último, inclusive, tinha chegado naquela assinatura A Gente Se Vê Por Aqui, que a Globo usou durante muitos anos, e, e que agora não tinham nem alçada política, nem verba para contratar outra grande consultoria. Então, se eu topasse, era carol@gmail mesmo, que eles iam querer. E aí, meu ano sabático acabou nesse dia. Eu não consegui dizer não para a Globo e fechei o projeto. Comecei esse projeto, que foi um projeto longo. A gente, quando estava, eu fui entendendo, né, as dificuldades dentro da Globo, até de trânsito de informação de áreas e tudo mais, que naquela época tinha com muita força. E chamei uma colega de trabalho que eu conheci na fusão do Itaú com o Unibanco, que eu participei, eu estava na África e ela estava na Interbrand, chama Letícia Petená, que virou minha sócia depois. Ela entrou para me ajudar a entregar o projeto. Eu brinco, né? Você protela tudo na vida, mas não põe uma rolha e fala, não nasce a criança, espera que eu preciso entregar o projeto. A criança ia nascer. E Prioridade. aí falsifiquei o atestado para pegar a última ponte aérea, já não podia viajar, para apresentar o final do projeto. A gente acabou entendendo, né, em todo o diagnóstico, que o insucesso das investidas anteriores não foi por falta de qualidade de todo o material que foi apresentado, mas porque a Globo não tinha alguns passos básicos, né, de base mesmo, para conseguir implementar tudo que estava sendo sugerido. Então, a gente desenhou projetos que calçariam as etapas para chegar nesse reposicionamento, apresentamos tudo isso, e no momento quando acabou a apresentação, eles amaram, e falaram: a gente quer fazer tudo, mas eu tenho uma equipe de 54 jornalistas assessores de imprensa e jornalistas que não entendem de branding, que não entendem né, de posicionamento de marca necessariamente, mas eu consigo verba de talentos do RH e eu queria entregar essa equipe para vocês e vocês formarem essa equipe para que eles executem os projetos. E aí a gente fechou um contrato de 2 anos quase com a Globo. E Legal. aí nasceu essa empresa que ainda era carol@gmail, letícia@gmail, que quando o Fernando Chacon do Itaú descobriu que a gente estava lá na Globo, chamou a gente para fazer um trabalho para o Itaú, de fazer a primeira grande estratégia do Itaú como marca, isento das 3 agências, na época África, DM9 e DPZ. E aí a gente começou a fazer esse projeto, e era carol@gmail, letícia@gmail. E aí a gente falou, bom, ou as secretárias nos chamavam de as meninas.
E a gente falou, ou a gente vai abrir uma empresa que chama As Meninas, e o primeiro menino vai ter um problema para trabalhar na nossa empresa, ou a gente vai ter que abrir uma empresa. E aí nasceu a Marcas com Sal. E aí a gente começou a trabalhar, foram 12 anos dessa empreitada, e até três cavaleiros, os três mosqueteiros em cavalos brancos, aparecerem na minha frente, Rafael Urenha, Paulo Ilha e Eduardo Simon, e aí começaram a conversar e contar esse projeto todo, né, do nascimento da galeria. E aí eu, enfim, fui seduzida, me apaixonei pela ideia, pelo projeto, pelos desafios, junto com Pedro Cruz, enfim, foi meu chefe durante muitos anos e em todos esses anos de Sal foi um grande amigo de muita troca. E, e aí a gente foi para a galeria, para essa empreitada, e faz 3 anos já, nem parece. Que jornada incrível, galeria muito bem crescendo, os clientes cada vez com trabalhos melhores. O Edu Simon também super representativo. E o Pedro Cruz era meu mestre, adorava aprender com ele também. Não trabalhei junto, mas aprendia muito com ele. E que legal, que jornada bacana. E só essa trajetória também da Marcas com Sal continua, né? Também você está aqui na galeria, mas a Marcas com Continua. Sal continua. Continuo sócia de lá, e, enfim, no conselho. É uma delícia estar no conselho, né? A gente só dá pitaco, é muito bom. Eu não sei como é, E, porque eu não tô. mas é uma delícia, é maravilhoso. Ah, Mas imagino. enfim, tô lá, tenho sócios incríveis e que tocam a operação lindamente e tô na galeria. O grande desafio continua sendo a galeria. Eu acho que será ainda por muitos anos. E aí eu pensei, não, eu já estou pensando nisso o dia inteiro, né? Porque aconteceu ontem o falecimento do Washington, grande ícone, das inspirações para qual eu queria ser publicitário, queria ser redator na época, lá em 1997. E aí depois eu virei estrategista, mas inspirado pelas campanhas, a comunicação de marca, tudo que ele fez, eu diria que até uma exposição do talento brasileiro em Cannes, né? Que começou a ter mais visibilidade depois das campanhas com ele. Fico pensando no Garoto Bombril, meu primeiro sutiã Evalizer, isso não é uma Brastemp, enfim, Vulcabras lá 751. Tem muita coisa na história e muito conectado com sociedade. Ele falava, tem uma coisa que era, você tem que viver mais ou menos isso que as pessoas, os consumidores, estão vivendo, para não ficar só na bolha aqui, pensando o que seria, como é que é, mas viver. E eu sinto isso para Planner faz muito sentido. Não que necessariamente a gente está fazendo especificamente a mesma coisa, mas fazer a pesquisa, mas de ter um pouco dessa visão também de como é que seria em relação àquela categoria, àquela cultura, para se conectar mais com o consumidor. E aí, claro, buscar os insights, etc e tal. Mas o que que você acha disso, primeiro, do Washington, né, que é essa grande perda da história, um maior ícone para mim da história da publicidade brasileira, um dos maiores do mundo. Mas o que que você acha em relação ao Washington que inspira a gente também, os planners, os estrategistas? Poxa, Rafa, eu acho que o Washington, ele é sem dúvida, né, essa grande referência do nosso mercado. É um grande amigo da minha família também. O meu sobrenome do meio é Salles, né? O meu nome é Carolina Salles de Mello. Eu sou neta do Mauro Salles. Olha só. O Paulo Salles, irmão da minha mãe, meu padrinho, enfim. Então, o Washington sempre foi muito amigo da família e eu tive o prazer, a oportunidade, o mérito a honra de ter ele muito pertinho, num contexto não profissional, mas num contexto de estar sempre falando, contando causos, falando do trabalho, é, debatendo, inclusive com o meu avô, nessa era da propaganda, de uma propaganda muito brasileira, muito conectada com os desafios de negócio das empresas, com os CEOs da empresa, é, se metendo em produto, se metendo com a força de vendas. E sempre, eu acho que o que todos eles tinham em comum, e o Washington exalava isso, falava alto isso, para quem quisesse ouvir, em muitos momentos com muita coragem, inclusive, era esse lugar justamente que você pontuou de estar conectado na cultura, de estar conectado na vida real e não nos slides, não nas teses, e não nas caixas de som potentes das grandes salas de reunião, né? Então, eu acho que
o que Washington deixa, talvez, né, dentre muitas coisas desse legado poderoso que ele deixa, essa verdade do consumidor, essa verdade da rua, essa verdade do impacto que a gente quer ter com a nossa comunicação, que vai impactar de fato a vida de alguém, a vida de alguém, né? A vida, às vezes, de uma sociedade, movimentar a cultura das pessoas, de uma cidade, de um país, e por que não do mundo, né? Ele tem campanhas, como você bem disse, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar Cannes, né? E depois tantas outras conquistas que ele foi representando o nosso país. Eu acho que ele sempre falou muito da brasilidade, né? Ele contava pra gente a história da W Brasil, né? O Brasil ali não estava à toa. E, e eu acho que essa potência da brasilidade dele estava muito conectada a essa sensibilidade de olhar o consumidor. E como ele trabalhava e criava para o consumidor do Brasil, ele era um grande conhecedor da cultura brasileira. E que ele defendeu até as últimas conversas e os últimos momentos dele, né? Demais, não sabia dessa relação próxima e sinto muito ainda meus pesares pela ida dele, já 5 meses batalhando ali. Acho que doeu É, para todos na publicidade e imagino com a sua proximidade ainda mais. E ele é uma grande inspiração, né? Se a gente falar da W Brasil, me vem o Jorge Ben cantando, de tão forte que ele era a conexão com cultura. E isso de entender a cultura, antes até eu trabalhei nas consultorias, na Limo Inc. da Laura e na Box 1824, a gente fazia muito etnografia. Isso me ajudava muito a compreender mais de comportamento de consumidor, as pesquisas, as investigações, para não ficar que nem ele falou. Agora a gente está, em algum momento ele falou, né? Agora a gente fica só baseado no dado e vamos olhar para comportamento, vamos ter. Então, para a gente olhar o dado para gerar um insight, mas não só o dado largado lá, como é o AI hoje. Não é que você pergunta para o AI, respondeu e é mais inteligente que você, mas acho que depende das perguntas como você faz, tanto para o AI, mas principalmente para essa análise de dados. Quais são os dados que você vai analisar, quais são os KPIs, etc. e tal. Depois a interpretação. E aí acho que essas pesquisas, essas conversas, essas situações de estar na situação do consumidor de alguma maneira, ajuda muito a conectar e construir os insights. O que que você acha disso? Faz sentido? acho que faz muito sentido. Sinto que esse lugar, o dado, né, esse mergulho para ter embasamento de tudo, para ter estatística de tudo, ele não é um mérito, né, no bom sentido e no mau sentido, só da publicidade, dos planners, né, dos estrategistas. Eu acho que essa é uma dor dos clientes. Os clientes, e eu não culpo, tá, Rafa? Não é com um tom de julgamento aqui, não, mas eu sinto que por conta da velocidade que as coisas acontecem hoje e da intensidade dessa fragmentação, né, são muitos fandoms, são muitos canais, são muitas mensagens, são muitas microculturas dentro de uma cultura maior, e a velocidade para responder, para reagir, para estar no ar, para entrar nas conversas, ela tem uma pressão tão grande na gente nos nossos clientes que o dado ajuda no disaster check, quase, né? Eu tô embasado aqui, então se der errado, pelo menos eu tinha o dado para me proteger. E eu sinto que os clientes também se afastam às vezes dos clientes, né? Os nossos clientes se afastam dos clientes dele. É muito confortável às vezes a gente ficar atrás do dado, a gente ficar atrás da tela, a gente ficar dentro do escritório no ar condicionado, e todas as vezes que eu provoco o time para ir para a rua para falar com gente, para filmar com o celular torto mesmo, para sentar. Eu lembro quando eu trabalhava na Yang, ficava ali na Marginal, né? Ainda fica, eu acho que lá, que tinha um posto de gasolina um pouquinho antes. E vários horários do almoço, eu ia pro posto de gasolina e ficava sentada, vendo as pessoas entrarem e saírem do posto. O que que elas conversavam, o que que elas comiam, como é que elas pagavam. E aquilo me alimentava de um monte de coisa. E às vezes eu trazia essas referências para uma apresentação do cliente e o cliente ficava encantado, porque ele estava vendo o cliente dele na tela, falando do jeito errado de falar dele, né, com o trocadilho, com uma frase clichê.
né? Por que que a gente odeia tanto clichês? Os clichês não estão aí à toa, né? Eles viram clichês porque eles são muito verdadeiros. Então, enfim, eu sinto que o dado é importante, muito importante. Ele é importante, na minha visão, em duas pontas desse pilar. Ele é importante para ajudar a gente no insight, ele é importante para a inteligência artificial hoje em dia, né? O papo com o chat GPT, a conversa que essas técnicas com o Copilot, eles podem ajudar muito a gente a acelerar a investigação, abrir muitas frentes, excluir muita coisa e ajudar a alimentar esse lugar. E depois lá na outra ponta, porque daí entra um fator humano aqui no meio do caminho, para digerir, gestar e chegar em direções que podem ser criativas e que podem ser de estratégia de negócio. E lá na outra ponta, para escalar. Então eu enxergo muito a potência hoje da inteligência artificial, a potência hoje da tecnologia para garantir escala de tudo que a gente faz. Para garantir, né, a gente acabou de criar dentro da galeria, hoje a galeria é uma holding, a gente tem várias empresas ali dentro que vão nascendo, e quando elas dão certo, o Edu tem uma fala muito boa, ele fala, Carol, jogo na parede, se grudar, valeu, se não grudar, vamos para a próxima. Então, tem uma empresa que chama Gaia, né, que é a galeria inteligência artificial, mas enfim, é uma empresa que trabalha dados, inteligência artificial, e a gente criou uma ferramenta que chama Cria, que é com inteligência artificial, eu é bem branding, né? Eu esquartejar ali os elementos da comunicação daquela marca, desde a mensagem que eu quero passar até tipografia, paleta de cores, formatos, e eu alimento essa inteligência artificial e ela produz 1.500 vídeos em 5 minutos. 1.500 peças, KVs em formatos diferentes em segundos. E aquilo vai sendo jogado para as plataformas e vai alimentando o target certo, com a mensagem certa, no contexto certo, e a gente vai aprendendo com o que dá mais certo e o que dá menos certo. Aquela lógica de teste AB, né? Acho que na Meta também falavam muito disso, né? A gente agora fala, não é mais o teste AB, é uma lógica de Tetris. Sabe aquele joguinho Tetris? Lembro. Que vai caindo as pecinhas e quando tem um buraco, você encaixa naquele buraco alguma coisa para preencher e dá Sim. certo. É meio essa lógica dessa inteligência artificial. Ela vai encaixando todo momento que dá o contexto certo, a mensagem certa, com a promoção certa, o produto certo para aquele cliente. Tem dado, tem sido incrível, mas é escala. Não é sobre a criatividade. A criatividade, ela é produzida por pessoas e ela alimenta essa ferramenta que vai conseguir dar muito volume para isso. Não sei se eu atrapalhei mais do que eu Não, ajudei, mas pelo é essa contrário. maneira que eu enxergo, né? Foi incrível de te escutar. Até fiquei pensando no. Quem que era? Stephen King, talvez, que falou que era a estratégia, né? Planejamento na época lá, Count Planning era T. Sistema era Shape T, que era aqui em cima, fazia todas as investigações, as pesquisas e tal, lá, lá, lá. E depois quem segurava o pilar aqui era a parte criativa. Aí tinha que pensar na parte criativa, mas não estava determinado, por exemplo, de definir a key message, mas antes disso, os valores da marca, antes disso, era mais a pesquisa como um todo aqui. E aí depois, pelo que eu vejo, a gente evolui. Mas eu fiquei pensando no T por conta do Tetris, que caía e tudo mais. Ele encaixa, né? E fazia sentido, mas esse foi super, super bom de ouvir. E acho que de pensar no chat GPT, por exemplo, eu converso com o Perplex e com o chat GPT, mas tem vários outros para conversar também. Mas às vezes eu me sinto meio culpado, sabe? Que eu tô conversando com ele e falo, puta, como é que eu não sou inteligente o suficiente para saber isso? Por que que eu Não, não fui pesquisar de imagina. outro jeito? Mas como é que eu faço para me sentir bem que eu converso tanto? E eu converso tanto, eu fico orgulhoso. Eu falo, meus prompts são ótimos. Mas depois, quando tá pronto, eu falo, nossa, mas isso aqui não ficou? Não fui eu que fiz direitinho sozinho? Eu acho que, Rafa, eu estava ouvindo outro dia um filósofo falando, eu adoro filosofia, e eu estava ouvindo ele falar, né, foi questionado muitos anos atrás sobre tecnologia, o impacto da tecnologia, a tecnologia vai roubar os nossos empregos, né? E agora com a inteligência artificial, isso vem numa potência enorme, né? Essas falas de impacto
que a gente, jornalista e publicitário adoram, né? Então a gente fala essas coisas assim. E ele respondeu de um jeito tão interessante, tão simples, mas tão interessante, que foi: poxa, é, toda vez que o ser humano criou alguma coisa, ele criou algo para fazer melhor do que o que ele é capaz de fazer sozinho. Então, assim, se eu quiser martelar um prego com a minha própria mão, vai ser um horror. E aí eu criei um martelo. Se você perguntar, pô, o martelo martela melhor do que eu sozinho sem o martelo, com certeza ele martela melhor. Mas que bom que eu consigo usar o martelo para martelar esse prego e ele fazer o papel que ele tem que fazer. Eu olho para a inteligência artificial exatamente dessa maneira. Ela vai sim fazer coisas muito melhores que a gente. E que bom, ela serve para isso, para nos ajudar a fazer melhor o que a gente não é capaz de fazer, como todas as outras invenções do ser humano. A roda foi inventada para carregar a gente de um lado para o outro de um jeito muito melhor do que nossas pernas. Que bom, que maravilhoso que a gente inventou isso, né? A gente chega mais rápido num lugar com roda do que com a perna, chega, né? Mas ela substituiu o fato da gente precisar ter pernas para ir para os lugares? Não. Então, eu olho desse jeito. Que bom que você fala com o chat GPT, que bom que ele te ajuda, que bom que ele abre um monte de possibilidades, que ele exclui um monte de possibilidades e que dentre o que fica, você aí, com o seu computador central, vai dar conta de tomar decisão, de elaborar, de filtrar e curar qual é a melhor sacada, ou qual é o melhor caminho, a melhor estratégia para o seu desafio, para o seu problema, né? Nossa, isso me ajuda muito. Momento da reflexão. Você fez a neuropsicologia lá, terapia também, pensando na filosofia. De verdade, não é brincadeira, mas é muito bom de pensar nisso. E para toda turma que está vendo e ouvindo também, para pensar nisso. E pensar nisso, como é que traz mais impacto positivo também o AI para a gente, né? Não é só o impacto positivo também na sociedade, se possível, pensando um pouco no próximo ponto conectado por Washington também, que eu falei da cultura, etc e tal. O que eu mais fiz quando eu fiquei na Meta lá foi a apresentação de diversidade, equidade e inclusão na propaganda. E como é que a gente podia ter mais, qual que é o impacto disso nas pessoas, como é que é o impacto disso para as marcas, que geração Z se preocupa cada vez mais com isso, são mais conscientes, enfim. E a propaganda aqui no Brasil, no planeta, na verdade, mas aqui no Brasil também tem muitos estereótipos ainda sendo usados. Então, como é que a gente mescla isso, muda, enfim. E aí pensei muito no papel dos planners, dos estrategistas. Que é o papel que a gente pode ter nesse sentido? Aí fiquei pensando lá nos 4 Cs, os insights, né, de consumidor, de categoria, da companhia e da cultura, que também tem a ver com o Washington naquele ponto de pensar na cultura. Será que é nesse insight encontrar mais, investigar mais a cultura, um pouco da que a gente tinha falado, é um lugar onde a gente pode pensar também em como a gente ser mais, na cultura brasileira, por exemplo, ter mais presença mesclada, por exemplo, menos de 18% dos anúncios tem pessoas negras, quando tem 86% sem representatividade. E eu só usando os dados agora. Mas menos de 1% dos anúncios globais tem LGBTQI+. Menos de 1% tem pessoas com deficiência física. Eu usando os dados aqui, mas para a gente refletir. Como é que será que a gente poderia, como planner, contribuir para que isso pudesse ajudar os criativos a pensarem criativamente, com maior diversidade, equidade e inclusão, com maior impacto social positivo através da comunicação? O que você acha? Poxa, Rafa, acho que essa é uma pauta tão forte, né, e tão complexa, porque ela está aí já faz bastante tempo. Acho que a gente evoluiu muito, mas tem muito para evoluir. E eu olho para isso, toda vez que eu sou provocada, eu adoro um desafio, assim, então você me provoca e aí eu fico ali digerindo aquela coisa por tempos para ver se eu encontro naquele momento como responder a isso, né? Como reagir a essa provocação. Eu olho para isso hoje, então é do lugar que eu estou nesse momento, tá? Isso pode mudar a qualquer momento, mas eu olho com um desejo muito grande de dar um passo para trás. Em que sentido? Eu vou explicar. Eu acho que a gente trabalha com criatividade. Esse é o nosso produto, né, de comunicação. Tá aí o Washington para relembrar da gente desse nosso legado como publicitários, como comunicadores, né? E mais ainda como estrategistas dentro da nossa área.
E criatividade, ela vem da diversidade. Ninguém cria nada, ninguém inventa nada, ninguém provoca nada diferente. E a gente tá todo mundo. É uma referência bem antiga, mas aquele filme Gattaca, sabe? Todo mundo é igual, todo mundo veste igual, todo mundo usa o mesmo crachá, todo mundo tem a mesma saúde, todo mundo. Então, o meu passo para trás é: quanto mais a gente conseguir aportar a diversidade de histórias, de valores, de estradas, de regiões desse nosso Brasil continental. Não é só a diversidade do gênero, da idade, da opção sexual, não são só essas diversidades. É uma diversidade dessa riqueza das histórias individuais de cada um. Quanto mais a gente conseguir colocar isso para dentro das empresas e das agências, né, de quem cria, mais a gente vai ter essa potência, mais fácil vai ser com que isso seja representado na ponta. Eu, eu acho que a gente fica tentando remediar o resultado. E aí a gente fala desses dados que estão lá na ponta. Mas enquanto a gente não começar a tratar e trabalhar isso de dentro para fora, da estrutura base que produz isso tudo, a gente não vai chegar. É meio murro em ponta de faca, sabe aquela sensação de conseguimos aqui, putz, consegui um filme. Mas e todos os outros? Ah, quem está criando? Todo mundo igual. Que nasceu na mesma cidade, que estudou nas mesmas escolas, que tem a mesma cor da pele, que viveu as mesmas estradas. E aí a gente não chega nesses lugares. A gente tem essa dor muito parecida, de novo, no meu ponto de vista, quando a gente pensa tecnologia, que a gente estava falando minutos atrás, né? A discussão de quem programa e quem cria essas tecnologias, essas bases de tecnologia, ela responde à mesma dor. Se eu tiver só o mesmo perfil criando as bases da tecnologia, essa tecnologia, mesmo o chat GPT, ele só vai dar conta de um prisma e de um olhar de quem está ali por trás do desenvolvedor construindo aquilo. Então, eu penso que evoluímos, é verdade. Muitas vezes a gente evoluiu, como diria minha bisavó, por fora a bela viola, mas por dentro o pão bolorento, sabe aquela frase velha, mas muito verdadeira? Eu acho que às vezes a gente se prende em discussões que estão só na aparência, mas a gente precisa abrir esse pão, olhar para dentro dele e construir as estruturas diversas, né? Na galeria, quando a galeria nasceu, junto com o nascimento da galeria, a gente criou o DIGA, que é a Diversidade e Inclusão da Galeria. E era um processo, um projeto que nasceu com num contexto de autocrítica, de falar, a gente não pode ser todo mundo muito parecido, então vamos incorporar essa força motriz de dentro para a gente correr atrás e faz censo todo ano e corre atrás desse lugar, e não só para colocar os números numa apresentação de credencial, mas cada vez mais de fazer com que né, as pessoas que aderem a esse DIGA, né, que voluntariamente fazem parte, que elas sejam um canal dos processos da agência. Então, eu estou criando uma campanha, tem que passar pelo DIGA. Essa turma tem que olhar, dado que hoje eu não consigo ter 100% da diversidade dentro dessa estrutura, vamos garantir que tem um olhar ali muito diverso para criticar, para evoluir, para construir junto o que a gente está criando. E a gente às vezes acerta, às vezes a gente erra, temos acertado mais do que errado, graças a Deus, mas é um processo, e na minha visão, é um processo que, de novo, é de dentro para fora, senão não vai funcionar. Demais, era a minha próxima pergunta até. Como é que é a diversidade, equidade e inclusão dentro da equipe da, desculpa, da galeria? Como que é isso? E aí você já me contou, tem até vamos dizer, um departamento, uma empresa, mas enfim, que é a cultura da agência nesse sentido. Bom demais. Sim, Parabéns. e eu tenho o maior orgulho de dizer que o time de estratégia da galeria, se não é o primeiro, que eu acho que é o mais diverso da agência. A gente tem hoje, dentro da nossa estrutura, uma diversidade muito potente, que ajuda demais no dia a dia. Que demais. Que honra conversar contigo. Que, Bom demais, aprendi obrigada. muito, grandes reflexões.
Adoraria conversar, continuar conversando mais em outras vezes também, porque é bom demais. E eu vou dar aula até na Miami Ed School sobre a diversidade, equidade e inclusão nas equipes e na propaganda. Só aqui já tenho mais coisas para nutrir meus slides, além dos dados que eu comentei. Que Mas, legal, que verdade, legal. Eu obrigado dei demais. aula no Bootcamp lá atrás, faz um tempão, eu amava também Eu a fiz. Miami Med School. 2007 eu estudei. Que legal. Ai, que legal. Eu não lembro agora, eu preciso resgatar que a época que eu dei aula lá, não vou lembrar. Mas foi por essa fase aí, por essa época, eu acho. Que legal. Fiz Rafa, sozinho. obrigada, viu? Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Vamos continuar batendo papo, vou adorar trocar mais. Marcar esse café aí que a gente combinou antes de começar a gravação. Bora. E conta comigo. Obrigada. E obrigada pelo espaço de novo, pela oportunidade. Obrigado você por topar fazer parte desse podcast. Uma honra. Obrigado mesmo, Carol. Obrigada. Valeu. Beijos. Beijo.